Olá você! Como é que você está, meu querido, minha querida? Olha, eu sou a Débora do Ministério Luz na Noite e hoje eu quero compartilhar com você um trecho da Palavra de Deus que está no livro de 2 Samuel, capítulo 13, que nos conta a história de uma tragédia acontecida na família do rei Davi. Davi, ele teve várias mulheres e a sua primeira mulher, chamada Mical, filha do rei Saul, com essa mulher ele não teve filhos. Então ele se une a uma segunda mulher chamada Ainoã, que era uma jezreelita, e com ela ele tem o seu primeiro filho, o herdeiro do trono, chamado Anom. Anom então é o primogênito, o herdeiro do trono, e seu nome quer dizer fiel, digno de confiança. Mas Anom, infelizmente, não faz jus a este nome. Ele, com o passar do tempo, na sua juventude, vem a se enamorar por sua meia-irmã, Tamar, a formosa Tamar. Tamar é filha de Davi com uma terceira mulher chamada Maaca. E Anom, então, ele se apaixona, se inflama, nutre um sentimento por Tamar que não é correspondido, obviamente, porque ela é sua meia-irmã. E por conta desse sentimento, Tamar vem a cometer um grave delito que é o estupro. Ele estupra sua meia-irmã e aí ele começa, a partir deste sentimento, um processo de decadência moral e espiritual na sua vida que vem a culminar com a sua morte, um assassinato cometido por Absalão, seu outro meio-irmão, que não se conforma com a tragédia que ele causa na vida de Tamar. Absalão mata Anom 2 anos depois do estupro. E aí, gente, nesse dia de hoje eu quero compartilhar com vocês esse texto e pensar sobre o erro de Anom e a necessidade que ele tinha de ter parado antes que fosse tarde demais. E a necessidade que nós temos também de parar antes que seja tarde demais. E esse é o primeiro ponto que eu quero pensar com vocês. O erro de Anom, a necessidade de parar antes que seja tarde demais. E onde Anom deveria ter parado logo de início. E aí é o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês hoje. O primeiro ponto é a necessidade de parar de lidar indevidamente com nossos sentimentos antes que seja tarde demais, porque o primeiro degrau dessa decadência moral e espiritual que Anom deveria ter observado e paralisado era com respeito ao que ele estava fazendo com o seu sentimento. A Bíblia nos conta que Anom, ele se apaixonou, ele se enamorou por Tamar. E por ele se apaixonar, ele se enamorar, ele se inflamou por ela de tal maneira que ele começou até a adoecer fisicamente, ele ficou emagrecido, ele estava angustiado, ele desejava Tamar. Então Anom não soube lidar adequadamente com seus sentimentos. E esse é um bom teste para a gente ver sobre a nossa maturidade emocional e também espiritual. A questão não é se a gente, vez ou outra, aparece algum sentimento em nós, mas como nós lidamos com esses sentimentos. Anom, ele se enamorou pela formosa Tamar, mas a maneira como ele lidou com esse sentimento foi um teste para revelar a sua imaturidade, a sua truculência, a sua birra em querer satisfazer um desejo a qualquer custo, sendo que a lei mosaica proibia qualquer tipo de relação entre irmãos e meio-irmãos, sendo que Tamar era virgem e ele não poderia fazer com ela qualquer coisa. Então, Anom, ele precisava ter paralisado a sua descida nesse primeiro degrau. Quando surgiu o sentimento, ele deveria ter lidado com esse sentimento de uma maneira adequada, mas infelizmente não foi isso o que aconteceu. O que Anom poderia ter feito com relação ao seu sentimento, por exemplo? Ele poderia ter externado, expresso esse sentimento detalhadamente a Deus. Ele poderia ter contado detalhadamente o que ele estava sentindo e Deus não se envergonharia, Deus não se indignaria com respeito a nós, com respeito a ele.
porque a Bíblia nos diz lá em Hebreus que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça de nossas fraquezas. Antes, Jesus foi tentado em todas as coisas, e por conta disso Ele é fiel para nos socorrer com a sua graça, em ocasião oportuna. E Anon, ele poderia ter ido a Deus, ele poderia ter expresso esse sentimento com ele, mas ele não fez isso. Ele abrigou esse sentimento, ele nutriu esse sentimento, ele acalentou esse sentimento, e isso trouxe para ele consequências devastadoras. Anon precisava ter parado de lidar indevidamente com os seus sentimentos, mas ele não parou. E esse é o primeiro ponto, então, que a gente medita sobre o erro de Anon, a necessidade que ele tivesse parado de lidar indevidamente com os seus sentimentos. E essa é uma necessidade para nós também. Quem sabe para você nessa tarde, como você tem lidado com os seus sentimentos de lascívia, seus desejos, sua sensualidade. Mas não só esse erro a gente vê nessa queda moral de Anon, essa queda espiritual, mas também a necessidade de ter paralisado com os rituais, antes que fosse tarde demais. Bom, Anon então estava enamorado, apaixonado por Tamar, profundamente inflamado por ela, e em um dado momento ele encontra seu amigo, seu primo chamado Jonadab. E Jonadab questiona ele a razão da sua magreza, a razão de por que ele estava angustiado. E Anon então revela a ele todo o seu coração. E aí a gente vê a pertinência de a quem revelar o nosso coração. Tantos momentos da nossa vida tão delicados, onde a gente precisa de ter amigos cristãos maduros e confiáveis, que nos aconselhem, que nos confrontem, que nos falem coisas boas. Jonadab ali, infelizmente, ele não é esse bom amigo. Jonadab está num momento crucial. Ele pode chegar para Anon e ajudá-lo a desfazer toda essa situação. Ele pode dar opções, ele pode fazê-lo enxergar a besteira que ele está pronto a cometer. Mas Jonadab, infelizmente, é um mau amigo. Jonadab aconselha Anon a usar de estratagemas para seduzir e se apossar de Tamar. A Bíblia nos adverte que melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Quão é importante nós termos amigos leais, amigos sinceros, que nos digam coisas que às vezes vão até doer em nós, mas que são importantes. Jonadab não é esse amigo. Jonadab, infelizmente, ele é um cúmplice para a besteira, o crime, a atrocidade que Anon está prestes a cometer. E Anon, então, por conta dessa má influência, ele chega ao pai Davi e diz a ele que ele quer então que Tamar vá à sua câmara, ao seu quarto, e prepare ali uns bolos. E Davi consente, e Tamar vai. E imagine então, nesses preparos rituais, nessas preliminares, o estado de Anon. Eu fico imaginando Anon vendo Tamar amassando os bolos, preparando os bolos, virando na assadeira e servindo para Anon. Deve ter sido um momento de profunda excitação para ele, um momento em que sua mente era tomada por pensamentos, seu coração por sentimentos para o ato que ele iria cometer. Quem sabe ele não se iludiu achando que Tamar também estava enamorada por ele, que ela estava fazendo esses bolos como um momento de dedicação especial para ele. Afinal, a gente acredita no que a gente quer muitas vezes, mas infelizmente não é assim que se dá. Quando Tamar então vira os bolos da assadeira, Anon pede que as pessoas saiam da sua câmara, do seu quarto, e Anon chama para o interior, para o local onde ele está, o seu leito, e ele a convida para se deitar com ele. Mas Tamar diz não. E ele então não concorda com esse não, ele age como uma criança birrenta que quer apenas satisfazer o seu desejo. Rituais, rituais, rituais.
pare antes que seja tarde demais. O primeiro degrau, então, que Anon desce é quando ele lida inadequadamente com o seu sentimento, um sentimento inadequado, um sentimento que não é legal, um sentimento intruso que Anon deveria ter lidado de uma maneira completamente diferente. Mas ele não faz isso, ele acalenta o sentimento, ele idolatra o sentimento e, para piorar, ele procura um amigo de quem ele sabe que vai ouvir influências boas, porque é interessante até essa busca nossa por conselheiros. Muitas vezes a gente não busca o conselheiro que vai nos confrontar, que vai nos falar a verdade. A gente busca o conselheiro que vai nos acalentar e nos influenciar para fazer o mal. Anon sabia exatamente quem era Jonadab, e Jonadab sabia quem era Anon. E Anon, quando procura Jonadab, e Jonadab, quando procura Anon e pergunta sobre a sua magreza, e Anon decide contar a ele tudo o que se passa no seu coração, a gente pode presumir que ele ouviria dali um conselho nessa linha. E ele concorda com esse conselho, e ele passa então a executar os rituais preliminares para a sua expressão sexual. Quantas vezes você não está descendo nessa escada moral, nessa queda moral e espiritual por conta dos rituais que você abriga no seu coração? Quando você fica horas e horas do seu dia pensando o próximo momento em que as pessoas da sua casa sairão para que você acesse o computador e veja pornografia. Quando você vai para a igreja e ao invés de prestar atenção na mensagem ou participar de um louvor que vai agregar a sua vida, você fica ali com olhos impuros para quem está na direção dos trabalhos. Quando a sua mente parece um playground sensual, erótico, onde você passa horas pensando e desejando e acalentando a lascívia no seu coração. Querido, rituais, eles podem te levar à fatalidade de uma expressão sexual completamente inadequada, como aconteceu na vida de Anon. Anon, então, ele cometeu erros que se revelaram como uma queda moral, que começou com a maneira inadequada como ele lidou com o sentimento intruso, depois com os rituais para essa expressão sexual, quando ele convida a Tamar, ele vai até Davi, pede autorização, convida Tamar para que faça os bolos próximo à sua cama, e ali ele fica pensando e preparando o que vai dizer, o que vai fazer, até que finalmente ele parte para a expressão sexual. Mas Anon pode descer mais nessa escada, nessa queda moral? Sim, Anon pode descer mais. Porque Anon agora ele toma atitudes de uma irresponsabilidade absurda. Então o terceiro ponto aqui que a gente vê sobre o erro de Anon é a necessidade de parar de ser irresponsável antes que seja tarde demais. A necessidade de parar de ser irresponsável antes que seja tarde demais. Então nós estamos vendo aqui que o erro de Anon foi lidar inadequadamente com um sentimento intruso. Depois, Anon não parar na elaboração dos seus rituais. Ele poderia ter parado, ele poderia ter interrompido esses rituais preliminares à expressão da sua sexualidade. E por fim, Anon poderia ter parado de descer. Ele continua descendo. É como aquele indivíduo que chega ao fim do poço e ainda cava mais. Anon, então, ele estupra, ele violenta a sua meia-irmã. Quando ele está para cometer esse ato, Tamar diz para ele, não faça isso, não faça isso. Ela diz não. Mas Anon não ouve, não quer corresponder a essa negativa. Ele a estupra, ele a violenta, ele se satisfaz. E aí acontece algo pior. A Bíblia nos relata que após ter estuprado Tamar, ele toma por ela uma aversão terrível e resolve então colocá-la porta fora do seu quarto. E novamente a corajosa Tamar se levanta e diz, não faça isso, porque senão a vergonha dessa situação será pior do que a primeira que você já me fez. Ela argumenta com Anon, ela tenta trazer a ele a consciência das atitudes que ele está cometendo. Tamar ali, ela realmente confronta o irmão, mas não adianta. Anon está cego. Anon não corresponde à identidade que ele foi planejado para viver.
Anon é o herdeiro, é o filho primogênito, seu nome quer dizer fiel e digno de confiança. Mas ele é uma pessoa extremamente corrupta, desonesta, irresponsável e birrenta. Ele quis apenas satisfazer o seu desejo, quis apenas satisfazer o seu ego, ele idolatrou um sentimento, ele expressou a sua sexualidade e agora, no ato de profunda irresponsabilidade, Anon desce mais na sua escada moral e espiritual. E hoje eu quero te perguntar: quanto você não tem descido na sua escada moral e espiritual? Quanto você já não tem? Quais são os degraus que você já desceu? Você ainda está no sentimento, acalentando, nutrindo um sentimento intruso que você sabe exatamente que não é para acalentar, que não corresponde ao que Deus quer para a tua vida, que não corresponde ao que você também quer. Porque existe esse conflito muitas vezes entre nós, o que a gente quer e o que a gente não quer, e muitas vezes a gente quer e não quer. E o ato de não querer tem a ver com aquilo que a gente deseja em profundidade para a nossa existência. Enquanto que o ato de querer muitas vezes tem a ver apenas com um momento, um instante efêmero, um desejo, uma satisfação. E eu te pergunto nesse dia, o que você de fato quer? Você ainda está nesse degrau do sentimento? Você pode parar. Você está no degrau dos rituais, desenvolvendo estratégias, estratagemas para expressar sua sexualidade, de repente buscando conselhos vãos de amigos que não vão agregar nada para a sua vida, pelo contrário, vão influenciá-lo para o mal, vão influenciá-lo para as prisões da alma. Você está nesse degrau? Ou pior, você já desceu todos esses degraus, você expressou já o que não era para expressar, mesmo ouvindo que não é para ser feito. E agora, numa atitude irresponsável, você está cavando mais ainda, mais abismos, porque a palavra de Deus nos diz que um abismo chama outro abismo. Olha, seja qual for o teu instante, seja qual for o teu momento, seja qual for o degrau que você está, ainda há tempo de você se quebrantar, se arrepender, pedir perdão a Deus, pedir perdão a quem você de algum modo defraudou, de algum modo roubou algo. Você ainda pode mudar essa história. Infelizmente, para Anon não houve conserto. Anon nunca se arrependeu da sua atitude, a Bíblia não nos revela isso. E para piorar, Absalão, seu meio-irmão, que era irmão de Tamar, ele acalenta um ódio destruidor contra a vida de Anon. E 2 anos após o incidente do estupro, vem a exterminar com a existência de Anon da face da terra. Então, para Anon não houve chance, mas para você há. E Deus pode, nesse dia, agir no seu coração. O Espírito Santo pode trazer para você novas oportunidades. Essa é uma palavra que traz uma consciência terrível do que o pecado pode fazer nas nossas vidas e com a vida das pessoas com quem nós convivemos ou mesmo amamos. Mas também é uma palavra de esperança, porque seja qual for o degrau em que você se encontra, Deus pode mudar o quadro todo. E eu quero orar por você nessa tarde. Se de algum momento, se alguma forma você foi tocado por essa palavra, que você hoje não cometa, não insista no erro de Anon, que você pare antes que seja tarde demais. Senhor nosso Deus, muito obrigada porque o Senhor é o nosso Deus, um Deus de amor, um Deus de graça incondicional. O Senhor não nos olha, ó Deus, com preconceito, com atitude de acusação, com o dedo em riste, mas o Senhor quer, ó Deus, trazer salvação, restauração, arrependimento, esperança. Meu Deus, se de algum modo a pessoa que está escutando essa palavra, ó Deus, está arrependida por suas atitudes, que o Senhor, ó Deus, traga nova vida a essa pessoa, que o Senhor traga novas chances, novas oportunidades. Espírito Santo de Deus, que o Senhor mude o quadro todo, que o Senhor faça novas todas as coisas, que o Senhor dê coragem ao meu amigo, à minha amiga que está escutando, para tomar as atitudes certas, para buscar as pessoas certas,
para não nutrir sentimentos que são maus, para não ficar desenvolvendo rituais, planejamentos, estratégias para pecar. Que o Senhor a tire desse caminho de fuga e irresponsabilidade com as atitudes praticadas e que o Senhor mude completamente esse quadro, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Há esperança para você.